Capítulo 7. Recursos gerais e auxílio reservados àqueles que gostariam de mortificar o seu pecado. Questão 5. Passo agora a abordar uma última questão a respeito da doutrina da mortificação, que é esta. Creio ter ouvido uma pobre alma perplexa que ouviu todos os sermões que preguei sobre este texto, dizendo: concordo com tudo que disse a respeito do dever de mortificação. É como um espelho que me permite prescrutar o meu próprio coração. Por ele, descubro que meu coração ainda não está mortificado. Tenho muitas concupiscências e corrupções ainda não subjugadas em meu interior. Portanto, ficaria feliz em saber como posso mortificar meus pecados e subjugar e superar minhas corrupções. Pois bem, eu lhe mostrarei quais recursos e ajuda podem ser usados para mortificar o pecado e subjugar as corrupções que o incomodam e dominam. Para que isso seja possível, não entrarei em detalhes sobre como mortificar cada concupiscência em particular. Porém, em vez disso, proporcionarei auxílio amplo e meios de manter o pecado dominado, não importa qual seja ele. Ao todo, eu lhe apresentarei 8 soluções. O primeiro recurso que você deve utilizar é o seguinte: tenha muito cuidado para fugir e evitar situações que conduzem ao pecado do qual está mais fortemente dependente. Quando um homem é cometido de uma doença febril, embora possa comer algumas carnes magras, o médico lhe dirá que deve abster-se de ingerir carnes carregadas. No entanto, se ele não as evitar por um tempo, nutrirá e aumentará a doença, e não deve esperar ajuda ou cura. Da mesma maneira, você deve evitar qualquer coisa que desperte ou conduza a uma oportunidade de satisfazer seus desejos. Se não quiser fracassar, fique atento para não se aproximar do pecado e evitar tropeços. Esquive-se de todas as chances de fazer o mal, como diz o apóstolo, odiando até a túnica manchada da carne. Judas 1:23. Outra passagem das Escrituras conveniente a considerar é Números 6, do 3 ao 4, na qual o Senhor estabelece a lei de que um nazireu deve apartar-se do vinho e da bebida forte. E além disso, o Senhor os proíbe de comer até mesmo o caroço ou a casca da uva. Eles eram proibidos não só de beber o suco, como também de comer a casca da uva, pois isso poderia tentá-los a provar do vinho, e deveriam evitar todas as oportunidades de cometer tal pecado. Outro sim, o povo de Deus não deve apenas ter o cuidado de evitar o pecado, mas também qualquer situação que possa tentá-lo a cometer esse pecado. Você se lembra de quando os filhos de Israel estavam saindo do Egito, e o faraó pediu a Moisés que deixasse seus filhos e servos para trás? Êxodo 10:11. Moisés, porém, era decidido e queria tê-los com ele. Então o faraó lhe ordena que vá, mas que deixe para trás o seu gado, as suas ovelhas e os seus bois. No entanto, Moisés lhe respondeu que nenhum casco seria deixado para trás, pois sabia que se eles deixassem alguma coisa para trás, isso poderia tentar os filhos de Israel a retornar ao Egito. A maneira de mortificar o pecado é evitar qualquer situação que o possa tentar a cometê-lo. Segundo, outro meio comum de mortificar o pecado é este: resista a uma luxúria ou corrupção nos primeiros levantes ou operações delas em seu coração. Se ceder a um pecado, mais poder ele terá sobre você, e mais difícil será subjugá-lo. Por isso, mata-se a víbora no ovo. É mais fácil manter um inimigo fora do que expulsá-lo após ele ter entrado. Você deve guardar sua alma como se fosse um quartel, não dando lugar ao pecado, mas resistindo e se opondo ao pecado na primeira aparição. Terceiro, outra saída é esta: incline o seu coração em oração sincera a Deus com a maior intensidade contra a corrupção que mais o incomoda, assim como Paulo fez em 2 Coríntios 12:8, quando tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para golpeá-lo. Por isso, rogou ao Senhor 3 vezes para que se afastasse dele. Em Salmos 56:9, Davi diz:
Quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Assim, a maneira de fazer com que nossas concupiscências se afastem de nós é invocarmos e clamarmos a Deus. Todo homem mortificado é um homem de oração. A verdadeira conquista de uma luxúria nunca pode ser alcançada sem oração, pois a oração é a espada do Espírito, a única maneira pela qual podemos conquistar e vencer as concupiscências. Uma pessoa jamais será tão transtornada por iniquidades e corrupções não mortificadas do que nos momentos em que se torna mais negligente, descuidada e superficial em oração. Em Isaías 64, 6 e 7, a igreja lamenta: "E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome." O que ela está dizendo é o seguinte: somos arrastados por nossas concupiscências, assim como a poesia é levada pelo vento. E qual é a razão? Por certo, porque não há ninguém que invoque o seu nome. Um de nossos contemporâneos disse: ou o pecado o fará deixar de orar, ou a oração o fará deixar de pecar. Se perseverar em oração contra o pecado, com o tempo, a oração mortificará e matará suas concupiscências e corrupções. Quarto, se desejar subjugar suas corrupções, guarde na memória algumas porções específicas das Escrituras que, de forma mais expressiva e veemente, proíbem os pecados aos quais você está mais fortemente inclinado. Eis uma excelente forma de proteger o coração contra qualquer corrupção. Davi fez isso. Em Salmo 119:11, ele diz: "Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti." Ou seja, tenho escondido o teu mandamento contra o amado e querido pecado em meu coração, a fim de que, ao ser tentado a cometer este pecado, eu considere em primeiro lugar a tua ordem clara contra ele. Da mesma forma, quando nosso Salvador Jesus Cristo foi tentado pelo diabo, ele lhe respondeu: "Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus." Mateus 4:7. Ele lembrou a si mesmo, a partir das Escrituras, de que isso era pecado. Ora, se você guardasse na mente alguns textos específicos das Escrituras que falam contra os pecados aos quais está mais propenso, seria extremamente útil na tarefa de subjugar tais pecados. Portanto, examine toda a Bíblia e escolha trechos das Escrituras que fazem as ameaças mais terríveis contra este pecado. Se está inclinado à impureza sexual, considere, por exemplo, o texto que adverte aquele que prostitui: "Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinirão com as veredas da vida." Provérbios 2:19. Aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13:4. E outros semelhantes. 1 Coríntios 6, 9 e 10, Eclesiastes 7, 26. Repita o processo para qualquer outro pecado em que esteja viciado. Junte as partes das Escrituras que falam mais diretamente contra este pecado e medite nelas. Quinto, disponha-se ao exercício do jejum solene no que diz respeito ao pecado particular ao qual você está mais sujeito. Em 1 Coríntios 9, 25 ao 27, Paulo diz: "E todo aquele que luta de tudo se abstém. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão." O caminho para domar um coração indisciplinado é por meio do jejum e da oração. O uso consciente desses deveres será de grande valia para dar às corrupções um golpe fatal. O jejum e a oração são os matadouros onde os pecados são mortos. Posso dizer do pecado como Cristo afirmou dos demônios: eles não são todos iguais. Logo, ele diz: esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus 17, 21. Assim, alguns pecados não nos deixarão por meios naturais, senão pelo jejum e oração. Sexto,
Se todos esses recursos não prevalecerem para a subjugação de suas concupiscências, então recorra a esta ajuda. Submeta-se a uma aliança solene com Deus de que, pelo poder de Cristo, você deixará os pecados que reinam e governam o seu interior. Digo para deliberar no poder de Cristo, pois todos os acordos e promessas devem ser feitos na força da aliança e promessa de Deus. Nenhum homem deve se apressar em fazer tal voto ou promessa a Deus através da força de Cristo para subjugar as suas luxúrias, pois Deus cobrará dele mais cedo ou mais tarde. Se usamos de todos os outros meios para refrear as concupiscências e elas se mostraram inúteis, neste caso, devemos nos ligar a Deus por um juramento de que na força de Cristo abandonaremos nossos pecados. Objeção. Alguém pode dizer: contudo, se quebramos este voto, já que não somos capazes de cumpri-lo, este será um pecado duplo. Resposta. Caso seja fraco e incapaz de cumprir este dever, de igual modo será incapaz de cumprir qualquer outra tarefa que lhe seja exigida. No entanto, se Deus o ajudar e o levar adiante nesta obra pela força dele, então você será capaz de realizá-la. E um voto é a ordenança de Deus. Se fizer um voto no poder de Cristo, ele o ajudará a realizá-lo. Sétimo. Ao realizar esta obra de mortificação, não dobre sua força contra um ato específico de pecado, mas empenhe toda a sua força contra o pecado por inteiro. A maneira de impedir que uma árvore cresça não é cortar os galhos, porém arrancá-la pelas raízes. Portanto, se de fato mortificar uma luxúria, atingirá todo o corpo do pecado, trabalhando para lamentá-lo e subjugá-lo. Quando Davi humilhou-se diante de Deus pelo pecado de adultério, ele não disse: Senhor, perdoa-me somente este pecado, mas ele lamenta todo o cerne de pecado que existia dentro dele, dizendo: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51:5. Oitavo. Se realmente deseja mortificar e subjugar o pecado em seu coração, então medite sempre na morte de Cristo e na sua própria. Estas são maneiras eficazes de aniquilar e vencer o pecado. A. Medite na morte de Cristo. Reflita sobre estas perguntas em seu coração. Devo viver nos pecados dos quais o Senhor Jesus Cristo morreu para me redimir? Devo abrigar no coração as concupiscências que derramaram o sangue do meu querido Salvador? Em vez disso, não destruirei os pecados que mataram a Cristo e verei o sangue dessas concupiscências que derramaram o sangue do Senhor Jesus Cristo? Considerações como essas afastarão o homem do pecado, ajudando-o a subjugá-lo e superá-lo. Meditar na morte de Cristo é uma maneira muito eficaz de nos motivar a crucificar e matar nossas concupiscências. B. Medite em sua própria morte. A ideia da própria finitude o estimulará à mortificação. Considere o seguinte pensamento em seu íntimo: eu não vou viver aqui para sempre. Mais cedo ou mais tarde vou morrer. Então, depois da morte, virá o julgamento, quando prestarei contas de tudo o que fiz enquanto estive no corpo, seja bom ou mal. E aqueles pecados que agora são tão agradáveis e deleitosos para mim, serão fel e absinto depois, e como cascalho em meu ventre. Certamente, esses pecados serão amargos no final. A meditação séria ao longo dessas linhas é uma grande ajuda para manter o pecado subjugado. Aplicação da consolação. E assim, abordei brevemente as 8 orientações particulares de como mortificar o pecado. Agora, só resta concluir o que foi dito com um refrigério, com uma aplicação consoladora. Talvez seja uma alma prudente a que me ouve neste dia, cuja consciência testifica que não tem sido inimiga de sua própria alma neste assunto, mas tem lutado para se opor e mortificar suas concupiscências. E ainda assim, você acha que a operação da corrupção é muito forte em seu coração. Se for esse o caso, aplique estas 5 palavras de encorajamento a você.
Primeiro, guarde isto para seu conforto. Embora você aplique o máximo de seus esforços para mortificar o pecado, ainda assim não pode remover a existência do pecado dentro de si, mas apenas impedi-lo de reinar em seu coração. O pecado permanecerá em sua alma como os animais mencionados em Daniel 7,12. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Portanto, a existência do pecado não será eliminada, ainda quando tiver sido despojada de seu poder reinante. Em 2 Coríntios 4,7, o apóstolo Paulo compara nosso corpo a vasos de barro, e a sujeira do pecado que está dentro de nós nunca pode ser totalmente limpa e lavada até que estes vasos sejam despedaçados e nosso corpo seja lançado no pó. Até que nos livremos deste corpo carnal, nunca estaremos livres do modo do corpo de pecado. E, portanto, isso pode lhe servir de grande conforto. Deus não espera que você elimine a presença do pecado de seu interior, apenas que subjugue o poder reinante do pecado sobre você. Segundo, se você utilizar todos os meios adequados para refrear suas concupiscências, pode estar certo de que mais cedo ou mais tarde a graça alcançará vitória sobre o pecado. A iniquidade pode ser uma combatente, mas nunca será uma conquistadora. Nas Escrituras, a graça é quase sempre comparada ao óleo, e as corrupções à água. E tal como é inevitável que o óleo flutue e chegue ao topo, a graça obterá a vitória sobre suas corrupções. Ora, disse de Cristo que ele não quebrará a cana rachada, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Mateus 12:20. Aqui, por cana rachada e pavio fumegante, entende-se cristãos fracos, e Cristo não os desencorajará, mesmo quando suas honras não estiverem queimando intensamente. No entanto, se eles estiverem apenas fumegando, o Senhor não os apagará, até que tenham trazido o julgamento à vitória. Ou seja, até que aquelas faíscas e pequenos começos de graça que há dentro delas ardam como uma chama e tenham vitória sobre as suas corrupções. Para início de conversa, uma cana é fraca, mas uma cana quebrada é ainda mais fraca, e mesmo assim, ela não será trilhada. A obra da graça será aperfeiçoada em sua alma, e você sairá vitorioso sobre todas as oposições e tentações de Satanás. Terceiro, conforte-se em saber que se você tiver o cuidado de andar no devido aperfeiçoamento dos recursos que o Senhor reservou para a mortificação de seus pecados, e apesar disso, esses pecados continuarem a prevalecer sobre você e vencê-lo, neste caso, o Senhor o conservará inocente. Considere mais uma vez aquele trecho das Escrituras sobre a lei de Deus em relação a uma donzela, segundo o qual o adúltero deveria ser condenado à morte. No entanto, Deus diz que se a donzela estiver andando em um campo e um homem se aproximar e abusar dela, se ela lhe resistir e gritar, então Deus diz que a donzela será inocentada, mas o homem morrerá. Deuteronômio 22, do 23 ao 27. Assim, quando o diabo de fato comete um ato de violação espiritual contra você, se sua alma pode testemunhar que você clamou a Deus por ajuda e que lutou e se esforçou contra a corrupção com todo o seu poder e força para suprimir e manter o pecado sob controle, e enfim, não pôde prevalecer, mas foi vencido pelo diabo, neste caso, para seu consolo, saiba que Deus o manterá inocente. Quarto, guarde também para o seu consolo. Deus nunca o amaldiçoará por aquele pecado que você passou a vida inteira usando todos os meios possíveis para subjugar e destruir. No momento da sua morte, você pode suplicar a Deus: ó Senhor, tu me condenarás e me atirarás no inferno por causa do pecado que me esforcei para tirar do meu coração por toda a vida. Os naturalistas nos dizem que se o crocodilo vira um homem que tem medo e foge dele, então o animal toma coragem, persegue e mata o homem. Porém, se o homem se opõe e luta contra o crocodilo,
Então ele vai se acovardando e foge, e o homem consegue, assim, matá-lo. Portanto, se você for covarde e ceder a todas as tentações e não resistir às investidas do pecado contra você, então ele o vencerá e matará. Mas se você se opuser e perseguir o pecado, dobrando toda a força contra ele, de modo que se tivesse mais lágrimas para derramar, mais orações para fazer, ou mais energia para empenhar-se, você empregaria avidamente todas elas contra o pecado. Se isso é verdade, então ele garanta ao homem que as corrupções nunca serão sua ruína. Ainda que o diabo lhe imponha o pecado, ainda assim, se você empregar todas as formas de resisti-lo, o Senhor há de firmar a sua inocência. Quinto, e por fim, considere que se seu coração estar conturbado e inquieto por causa de um pecado, é indício de que esse pecado mais provavelmente esteja mortificado do que não mortificado, desde que, conforme este pecado se agita dentro do seu coração, o mesmo aconteça com as suas decisões e súplicas contra este mal. À medida que o pecado se levanta para confrontá-lo, você também se levanta para lutar contra ele com novas resoluções e resistência. Embora o pecado possa causar muita agitação em seu coração, isso pode realmente afirmar que o pecado está morrendo em você, em vez de vivendo, reinando e prevalecendo sobre você. Dessa forma, termino de descrever a segunda doutrina. A mortificação da corrupção é um requisito necessário e exigido de todos aqueles que desejam alcançar a salvação.